A paz do Senhor Jesus a todos, do grupo EBD Mestre. Eu me chamo Santiago, sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Campo Monte Castelo, na cidade de Teresina, no estado do Piauí. E de já, saúdo a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estudaremos a lição de número 2 da revista Betel Dominical, cujo o título desse trimestre é sobre a terceira epístola de João, com subtítulo intitulando o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. E o título da lição é: o verdadeiro discípulo de Cristo serve as pessoas e não a si mesmo. O texto de referência em 3 João, versículo 5, que diz assim: Amados, procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. E a verdade aplicada é: como Jesus devemos abundar em amor e assim sermos servos uns dos outros. Então, essa lição nós devemos enfocar dentro da seguinte situação. O maior exemplo de servo, o maior exemplo de se entregar para o próximo é relacionado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele mesmo sendo Deus, continuando sendo Deus, Ele desejou, Ele se apresentou para, deixando a sua glória para servir através da sua vida a humanidade. Então ele é o nosso maior exemplo de servo. Ele diz que o comer e beber. Ele diz que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Então, o que é servir? O servir, conforme a lição nos fala, é amar os irmãos e os estranhos. É imitar Jesus, é tê-lo como modelo a ser seguido. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, O apóstolo Paulo ele até diz a célebre frase: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E de que forma? Através da hospitalidade, através de pregar o Evangelho, através do auxílio ao seu irmão, através do amar os seus inimigos, através do fazer a vontade de Deus e não somente a nossa vontade. Então tudo isso é um modelo que o Senhor deseja que nós, servos de Deus, venhamos praticar. Fazemos isso por quê? Porque primeiro é o mandamento de Deus. Segundo, e mais importante, é porque nós temos Deus no nosso coração e Ele, como é o nosso modelo, como já foi dito já na introdução, é gerado em nós, através do Espírito Santo, esse desejo, esse fruto, e nós servimos ao nosso próximo. Então, é uma orientação de Deus. Fazemos o que Deus, Ele assim nos ordena. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, está relacionado a realmente ser uma ordenança de Deus, e nós temos esta ordenança, e quando nós podemos fazer, devemos fazer para a glória do Senhor, nosso bom Deus. Assim também como sermos, através da humildade, servimos ao Senhor Jesus Cristo, que é uma forma de servir. Podemos servir ao Senhor pela nossa humildade. Humildade aqui, quero abrir um parêntese, não é a pessoa sem dinheiro, não está relacionado à questão financeira, mas está relacionado mesmo ao espírito, a esse espírito da pessoa, ela entender que não é nada, mas que Deus é tudo da nossa vida. Então nós servimos ao Senhor com toda essa gratidão. Então a humildade está relacionada mais ao espírito do que necessariamente a qualquer outro ponto. E também o amar e obedecer,
a Bíblia fala, né, que o que adianta eu falar a língua dos homens, a língua dos anjos, o que adianta eu ter algo ou então possuir algo, mas se eu não amar? O amor, ele é o que precede, é um fruto, né, pelo qual o Senhor gera em nós e que devemos representar. Então, quando servimos a Deus, quando servimos ao nosso próximo, devemos servir com amor e reforçar mais uma vez a questão da obediência. Está lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E também lá em Efésios capítulo 5, versículos do 1 ao 2, em que o Filho, ele obedeceu ao Pai e que através dessa obediência ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Outro ponto, então nós entendemos o que é o servir. Agora vamos entender a quem servir, a quem devemos seguir. A Bíblia fala, né, devemos servir a todos, né, devemos estar no caminho. Tem até a parábola do bom samaritano, que era um homem que ele ia para Jerusalém, ele ia para uma cidade e no meio do caminho encontrou os malfeitores, os ladrões. Esses ladrões, eles arrumaram uma emboscada, pegaram um ponto estratégico e o espancaram e levaram tudo que ele tinha. E naquele mesmo trajeto ia um sacerdote e ia logo após um levita. Ambos viram aquele homem, mas não tiveram aquela compaixão, não tiveram aquela humildade, não tiveram aquele zelo de servir, pois estavam nos seus corações dizendo: ah, eu vou fazer a obra de Deus, ah, eu estarei indo para as atividades na casa do Senhor. E eles infelizmente não deram crédito àquele homem que estava em situação deplorável. Mas veio lá um samaritano, e esse samaritano, na parábola narrada por Jesus, ele tinha também seus afazeres, porém ele optou por auxiliar, por ajudar aquele homem que ele sequer conhecia, e levou aquele homem, tratou as suas feridas e levou para um estábulo, para um hospital da sua época, para que aquele homem ele fosse tratado. E lá deixou um mantimento, deixou uma reserva para o tratamento daquele homem. Porém, caso precisasse, ele deixou o seu contato, ele deixou o seu informativo para que quando retornasse pudesse ajudar. Então, diante disso, nós entendemos que o servir está relacionado ao servir realmente ao próximo. Mas a lição ela traz o seguinte detalhe, né? Do servir, além de servir o próximo, servimos primeiramente a Deus, né? Servimos ao Todo-Poderoso, servimos ao nosso bom Pai, que devemos fazer isso com alegria, com dedicação, fazer isso como uma tarefa que não foi dada como o mais maravilhoso dentro das atividades, que é o servir a Deus. É tão maravilhoso nós servimos a Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Senhor que fez todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso é maravilhoso. Nós servirmos esse Senhor pelo qual nos amou primeiro. Ele nos criou do pó da terra e nos deu o seu direito, o direito da vida eterna. Glórias a Deus. Também devemos servir o povo, né? A humanidade. Então devemos servir, né, a esse povo de que forma? Levando a palavra de Deus, com alimento, com ajuda, com aconselhamento espiritual, com o amor, com a compaixão, com o zelo, apresentando que ali são pessoas que o Senhor permitiu para que fosse assistido, sejam ricos, sejam pobres, sejam de a classe social que for, sejam da nacionalidade que for, sejam do jeito que forem. O Senhor, Ele nos deixou como missionários, Ele nos deixou como embaixadores realmente de Cristo aqui na terra.
Então, está lá em Filipenses 2, versículo 3, que nós devemos considerar as pessoas maiores do que nós, ou seja, os superiores a nós. Ou seja, está falando acerca da humildade, mas também acerca desse entender que nós estamos para servir o nosso próximo, para servir a quem o Senhor nos deixou para designar nessa maravilhosa tarefa, e também servir a igreja. O Senhor, ele diz, né, na sua palavra, que ele deixou uns para apóstolos, pastores, doutores, ele deixou outros para evangelistas, ele deixou outros para estarem como profetas dentro da casa do Senhor, com o intuito com que a igreja ela fosse e seja aperfeiçoada, assim também como para ser exemplificado, para ser fortalecido na graça e no poder e no conhecimento do nosso bom Deus. Então, nós temos a obrigação de servirmos também a igreja, mas servir a igreja não como ganância, uma torpe ganância, mas sim como realmente sabendo que o Senhor nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz, e através disso nós temos o privilégio, o grande amor, a grande alegria do Senhor de servirmos o seu povo, que é, como diz a palavra do Senhor Jesus, e o próprio autor nos apresenta, né, que é a igreja, glória a Deus, que o Senhor lhe comprou com o seu precioso sangue, apacentar as suas ovelhas. Então, servir, ele está ligado a servir a Deus, servir ao povo e servir a igreja do Senhor Jesus. Amém? E por fim, nós entendemos o que é o servir, nós entendemos a quem servir, e agora nós vamos entender quem são chamados para servir. Você pode indagar o aluno, o aprendiz, a pessoa que está sendo instruído, quem que a pessoa acha que é chamado para servir? Se essa pode chamar para servir só o obreiro, a obreira, se essa pode ser chamado para servir o cooperador, a cooperadora, o missionário, a missionária, é alguém que já está no cargo, que está sendo preparado para um cargo, é alguém mais preparado no sentido secularmente falando, alguém com uma determinada função de fortalecimento. Pode ser feita essa pergunta e aguardar o que os irmãos eles irão apresentar, e diante disso você pode apresentar, né, a quem que é chamado para servir. Você pode apresentar: olha, os grupos que são chamados para servir são 3 especiais. Tem muitos, mas 3 vamos designar. O próprio autor ele nos apresenta. O primeiro é o diácono, para servir a mesa, né? Nós sabemos que diácono, o próprio nome diácono, ele vem da palavra grega, que o seu significado, os apóstolos eles declararam: olha, não nos faz razoáveis que nós deixemos a palavra e a oração e vamos servir a mesa. Mas no meio 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, que eles sejam pessoas realmente corretas, né, tanto dentro da igreja quanto fora, e para poder estar assim, estar podendo servir as mesas, né? E nós temos a instituição do diácono, está lá em Atos capítulo 6. Para que eles servem? Eles vão para servir os irmãos. Eles devem servir bem na sua função, para com que eles, após, adquiram uma boa posição e muita confiança na fé em Jesus Cristo. Realmente, o diácono ele vai estar na portaria, vai estar limpando a congregação, vai estar ajudando as pessoas que estão chegando para poderem serem acomodadas dentro do culto, estarem indo visitar os doentes, os enfermos, as viúvas, os órfãos, visitando as crianças, visitando as pessoas realmente necessitadas dentro da igreja.
e dar aquela assistência para que essa pessoa ela se sinta realmente acolhida, como Deus nos acolhe a partir de quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, desde quando antes nem mesmo sequer conhecíamos na sua totalidade, no sentido de aceitarmos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Então o diácono, a diaconisa tem essa função de realmente servir e servir na boa obra, de forma espiritual. Se alguém está lá oprimido, levar a palavra de aconselhamento dentro da graça do Senhor e daquilo que lhe é permitido. Ou seja, tudo isso são um exemplo do chamado para servir. O diácono é chamado para servir. Então, nós podemos ter esse grande e maravilhoso entendimento. Outro ponto, como um pastor de aprisco, aqui realmente está falando de alguém que exerce liderança. Alguém que exerce liderança está lá para servir, como um zelador, alguém que guia e cuida do rebanho, da igreja do Senhor Jesus, como a ovelha no aprisco. Então, está falando realmente do líder, da pessoa que realmente está à frente da obra, está realmente em frente a algo que o Senhor designou do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus, e vai fazer isso assumindo um cuidado, uma responsabilidade, vai fazer isso realmente com segurança, sabendo que está cuidando de algo que não é nosso, não é próprio da pessoa, mas sim do Senhor, que Ele designou para que a pessoa ela alimente essas vidas, essas ovelhas, com a santa palavra de Deus, ajudando, auxiliando, aumentando a fé, ajudando no incentivo. A cada dia que ela ensina, a fé da pessoa vem a ser aumentada, a ser fortalecida, atitudes de própria de liderança que o Senhor lhe permitiu, a pessoa vai poder estar se servindo da melhor forma possível. Esse é o segundo grupo de pessoas que são chamadas para servir. Primeiro, o diácono. Segundo, alguém que tem um papel de liderança. Aí vale a liderança pastoral, vale a liderança da líder do círculo de oração, dos jovens, das crianças, dos senhores, do departamento da escola bíblica, do evangelismo, de missões, todo servo e serva de Deus que tem alguma função que Deus lhe designou para estar na frente de algo, estão sendo pastor dentro desse aprisco, ou seja, estão fazendo um trabalho de liderança para a glória do Senhor Jesus. E por fim, o que são chamados para servir é como um samaritano na rua, que realmente é a pessoa que leva a palavra de Deus, um missionário, um evangelista, alguém que está lá comissionado pela grande obra do nosso bom Deus, no dia de domingo, por exemplo, que está lá evangelizando com um panfleto, com alguma dinâmica missionária dentro da comunidade cristã. Então, essas pessoas estão mostrando o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, aonde está. Está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Assim, nós devemos ir. Então, e quem que está enquadrado dentro desse samaritano na rua, Todo cristão, todo servo de Deus é chamado para servir. Então, para concluir, e lembrando, está lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 17, que o próprio Senhor Jesus ele diz o seguinte, após apresentar a grande comissão para os servos, para os cristãos, dizendo, e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Aí ele diz: e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, não lhe fará dano algum. Ou seja, imporão a mão sobre os enfermos, serão curados. Então, os cristãos estão englobados dentro desta categoria do samaritano na rua, porque o Senhor já nos tem dado esse poder. E para concluirmos essa maravilhosa lição,
Quando entendemos o que é servir, quando temos a consciência que o nosso chamado cristão primordial, ou seja, antes de Deus nos chamar para qualquer situação, é o chamado para servir, assim como foi o maior exemplo, o maior chamado do Senhor Jesus Cristo. Quando fazemos isso, nós entendemos realmente por que foi que Cristo nos designou. Deus nos chamou para servir na sua santa e maravilhosa obra. Já agradeço a oportunidade, que vocês tenham todos uma excelente lição para a glória do Senhor Jesus. Você que viu esse vídeo e se sentiu abençoado por a exposição da palavra de Deus, desse estudo, curta, comente e compartilhe, que Deus venha te abençoar de uma forma extraordinária, que Deus possa te abençoar. Amém? Está encerrado.